Olá, vamos começar mais uma live, um tema muito bacana. Vamos falar sobre a nossa área profissional. Ei, Dê, seja bem-vinda, Martinha, que bom ter vocês aqui, sejam bem-vindas. Querido Tadeu entrando. Pati, querida, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, vamos entrar, vamos nos conectar com esse momento, vamos perceber a força dessa egrégora, do quanto nós estamos conectados, todos nós, né, num sistema muito maior. Ei, Dan, que linda, Midiãos. Boa noite, amiga, seja bem-vinda. Oi, Midi. Chegou o grande dia, né, Midi? Você estava esperando pelo Tadeu. Que maravilha. Muito bom. Vou mandar um convitinho aqui pro Tadeu. Tadeu. Delícia de noite, né? Nossa, bom demais ter vocês aqui. Gente, eu não tô transmitindo ao vivo. Deixa eu ver aqui. Eu tô procurando. Tadeu. Eu estou, gente, aprendendo com a tecnologia. Oi, querido! Seja bem-vindo! Obrigado. Vou tirar aqui minha musiquinha de fundo. Pode deixar. Pode deixar a musiquinha para nós. É? Tá bom. Então, eu vou diminuir ela um pouquinho. Tá bom. Olá, que coisa boa, que delícia de noite. Obrigado pelo convite. Muito obrigada a você, querido, por estar aqui conosco, sendo essa contribuição que você é para o mundo. Obrigado. Vamos esperar só mais um pouquinho, algumas pessoas estão entrando. Ó, a Danusa está dizendo boa noite aí para você, Tadeu. Boa noite, Danusa. Gente, eu esqueci, foi meu óculos, eu vou buscá-lo e já volto, porque sem ele, complicado. Então eu começo aqui a live. Enquanto a Cláudia não vem, eu vou ficar sendo anfitrião. Ela faz assim: Lívia, bem-vinda! Rei Oliveira, bem-vinda! É assim, não é? Tô aprendendo. Vou aprender a fazer live. É isso, Tadeu. Oi, Rê. Alessandra é minha sobrinha. Oi, Ale! Estamos nos Cida, readequando. bem-vinda, Cida! Sui! Sui, a gente tem um encontro, Sui. Semana que vem nós vamos fazer uma meditação com a equipe dela pela internet, que é a ferramenta que os tempos atuais nos permitem. Isso. Muito bom. Ai, que maravilha. Olha quanta Gente, gente. e aí a gente está começando. Sobrinha não vale, a sobrinha é minha fã, não vale, não vale. Ah, sobrinha e mais uma torcida do Flamengo, né? Um pouco. Tudo bem com você, Claudinha? Tudo bem, querido, tudo bem. Com você também, né? Tudo corrido, incrivelmente corrido, mas estou bem. Olha que especial, né? É desafiante, né? A gente vive um momento desafiante, né? Enquanto sociedade e cada um na sua tarefa diária, na sua como é que eu me coloco nesse contexto, né? Que é muito novo, né? E nós também. Cada um de nós está fazendo isso, aprendendo a usar as ferramentas e como é que eu posso fazer a minha entrega para o mundo através dessas ferramentas.
internet, videoconferência, videoaula. É isso. É isso. Tudo é muito simples, né? Mas dá um trabalho. A gente Bom, estava minha falando voz, o uma som tá das. chegando bem aí? Hã? Tá. Tá, O tá som tudo. chega bem? Tá. Para vocês aí também, tá tudo bem? Escutando bem a gente? Se ninguém falou nada até agora, é porque tá tudo certo. Tá uma galera aqui, uma legião, falando que todo mundo é seu fã aqui. Tá bom, obrigado, eu Até as agradeço. amigas aqui estão dizendo que gostam mais de você do que de mim. Tá bom. Tô brincando, entrei na criança agora. Tô no Tá drama. certo. Mas, Tadeu, querido, eu tô muito lisonjeada, né, com a sua presença aqui hoje. Nós estamos finalizando a segunda semana da Jornada do Conhecimento, um projeto que eu idealizei e que você esteve presente desde o início. Uhum. E está sendo muito especial esse momento, porque tem me feito crescer muito. E Não, e fechar eu com... acho um lindo, desculpe, te cortei, Imagina. mas é um lindo projeto esse que você está encerrando hoje, depois tem que ter o segundo tempo, né? Porque foi uma semana bem rica. Eu acompanhei, não todas, mas acompanhei algumas lives e você trouxe assuntos muito ótimos para esse momento. Sim, sim. Estou muito feliz com esse movimento. E por conta disso, né, pelos... Ó, as meninas entrando aí, a Fernanda, a Thaisa, sejam bem-vindas. Mas por conta desse movimento que está tão rico e dos pedidos mesmo, semana que vem nós vamos dar continuidade. Eu ainda não contei isso para a turma, estou contando aqui, né, em primeira mão. Nós teremos mais ferramentas a semana que vem para conhecermos, né, para entendermos como cada uma pode ser contribuição nesse desenvolvimento pessoal e profissional. Então está sendo, sim, realmente uma expansão, né, muito grande para todos nós. E eu quero te apresentar para os nossos convidados que não te conhecem, o Tadeu Wall. É Não um é grande... fórmula química, não é fórmula química, é nome. né? Pois Não é. é OHL, não é fórmula HL. química. Da onde que vem esse nome, Tadeu? Eu nunca te perguntei sobre isso. Vem do meu avô, pai do meu pai. Uma família que filho de alemães, é um nome Ah, alemão. que especial. Então, o Tadeu, que é um grande homem em todos os sentidos, ele é um homem, né, com uma altura, estatura grande e também de profissionalismo, de competência, de generosidade, de amorosidade, de sensibilidade, né? Eu te admiro muito porque você é um homem com a força masculina e, no entanto, com uma sensibilidade que poucos homens têm. E eu até vou interromper aqui essa apresentação para dizer um pouquinho sobre prosperidade. Me veio enquanto eu fazia uma atividade física no parque agora há pouco, e aí eu tive uma aula, aliás, duas, de Merkaba com uma queridaça, a Claudinha, e ela dizia que prosperidade, a gente tem conceitos muito distorcidos de prosperidade, né? Às vezes a gente acha que prosperidade está relacionado a somente ter bom carro, uma boa casa, né? Uma viagem espetacular ou mais durante o ano. E a gente percebe o quanto que também existem pessoas que têm tudo isso e que não são felizes, né? E a prosperidade tem muito a ver com essa história de você ter aquilo que você precisa, no momento que você precisa, sem ter que pedir. E eu percebo que eu sou uma pessoa muito próspera, né? Muito próspera em todos os sentidos, porque eu tenho, eu tenho amigos, eu tenho pessoas como você que chegam em momentos assim que eu, de repente, contribuem tanto com o meu processo e foi um movimento tão espontâneo. E você tem me entregado tanto, né? Tem me ofertado tanto sem eu pedir. Só pelo simples fato
de eu precisar e você ter essa sensibilidade de perceber. Então, assim, eu te agradeço imensamente por isso e volto à apresentação do Tadeu. Gente, interrompi aqui, eu tô meio nervosa com esse momento. Tá sendo muito especial. Tem uma historinha bonitinha, né? Diz que o, o sujeito chegou para o mestre, né? E tem um pouco a ver com o nosso tema de hoje. E, e perguntou para ele, mestre, as coisas não dão certo para mim, né? E agora então meu filho está doente e agora eu não estou conseguindo trabalho. Enfim, uma série de questões assim, né? E o mestre, como é mestre, deu uma boa palavra para ele, acolheu, ouviu bastante, né? Deu alguma tarefinha para ele e a pessoa foi embora. Aí o discípulo chegou para o mestre e falou, mas mestre, por que será que essa pessoa sofre tanto, né? Aí o mestre, o discípulo falou assim, merecimento, meu filho. Aí passou 10 minutinhos, veio uma outra pessoa, falou, mestre, eu estou tão feliz, tão agradecido, a vida tem sido tão boa. Nem era uma pessoa tão rica, nem era uma pessoa de tanto sucesso, mas uma pessoa grata pela vida, sabe, em estado de graça, porque estava agradecida por tudo que tinha. E veio a falar isso para o mestre, né? Que ele estava feliz porque tinha uma família, que eles lutavam muito, era difícil, tal, mas que estavam felizes. E foi embora, e o mestre também deu uma palavrinha para essa pessoa, e o discípulo chegou e perguntou, mestre, mas por que essa pessoa foi tão agraciada, tão abençoada, tudo? E o mestre, merecimento, meu filho. Então, as coisas, quando a gente vai pela vida, né, acolhendo a vida como ela é, né, sabendo que podemos não compreender na totalidade porque determinadas situações vêm até nós, mas a gente poder dizer para si mesmo, em algum nível de consciência é o meu destino, em algum nível de consciência é o que eu preciso. Por isso veio até mim, né? Que Sim. eu preciso aprender alguma coisa. E assim também com a prosperidade, né? Ela vem, eu agradeço, eu acolho, e é também fruto de um merecimento meu. Sim. Obrigada pela contribuição. Uhum. Que bom que eu mereço. Que bom que você merece. Merece muito, né? Então, o Tadeu, consultor organizacional, né, há mais de 20 anos, formado, sua formação em engenharia industrial, começou, né, sua Sim. profissional como engenheiro. É, na verdade a ordem eu fui engenheiro, né? Eu fiz Sim, engenharia, sim. depois eu fui terapeuta, sou terapeuta, depois fui ser consultor, é nessa ordem que aconteceu. Ah, então, ok, vamos colocar em ordem, né? Muito Vamos importante colocar, a é gente ter essa importante. ordem. É, Então, começou tudo com a engenharia, e aí você se tornou, então, um terapeuta, um constelador sistêmico, profissional, organizacional, familiar e consultor organizacional por mais de 20 anos. E tem um currículo vasto, né, que é muito, muito importante, mas mais do que isso, é toda essa contribuição que você vai dar para nós aqui hoje. Então, eu não vou me atentar aos detalhes, eu gosto muito de falar da ferramenta que você desenvolveu, que é o DDSO, né? sim, É uma sim. ferramenta incrível, fantástica, de diagnóstico mesmo dentro das organizações e que É. tem proporcionado aí grandes movimentos, né? Importantes. Já que você falou um pouquinho, né, eu te corrigi na ordem das coisas, né? Sim. Eu eu fui da área de engenharia, da área que eu gostava e gosto muito, que é a área de planejamento e gestão de projetos, né? Aham. Que é uma área super importante nas empresas. E eu saí da iniciativa privada para montar a minha empresa. Eu pedi demissão para abrir uma empresa de construção civil. Eu tenho um irmão arquiteto e a gente partiu para essa iniciativa.
E a gente foi devagarzinho, como toda empresa, mas muito firme. E começamos a construir casas na praia, numa praia aqui em São Paulo, Ubatuba, uma cidade de Ubatuba. E o negócio foi pegando ritmo, e quando a gente realmente estava assim, num momento de uma grande virada, veio o Plano Collor, para muitos não vão lembrar, mas nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, algo parecido com o que foi o Plano Collor. O Plano Collor também parou o país, parou a economia, virou de cabeça para baixo toda a ordem econômica. Então, da noite para o dia, eu quebrei, né? A minha empresa, ela perdeu toda a sustentação. Era uma empresa bebê, né? Era um bebê prodígio. Nós tínhamos uma empresa bebê prodígio, né? Indo muito bem. Só que ela tinha todas as fragilidades de uma empresa nova. E realmente, de uma sexta-feira para uma segunda-feira, a empresa desmontou, né? Isso me causou um impacto muito grande. E eu, com a cabeça bem cartesiana, de engenheiro, nós somos muito bem formados para raciocinar dentro de um contexto lógico, dentro de um campo lógico. E eu descobri que não havia, aquela lógica havia sido, era falsa, era uma falsa lógica, né? Então, se a tua base inicial ela é falsa, tudo que vem o resto, por melhor que seja a sua conta, ela é falsa, ela desmonta, né? E desmontou. E aí eu perdi o meu chão, né? E eu gosto de contar essa história, não porque eu gosto de sofrer com o passado, mas eu digo que esse plano Collor, para mim, foi uma bênção, porque me jogou num estado emocional terrível, e que eu era totalmente ignorante dele. Eu nem sabia que existia um estado emocional de agitação interna, de confusão interna, de não saber. Então, você imagina um jovem de 30 anos, dono de uma empresa, com alguns funcionários, com 3 filhos, casado, e que, de repente, a empresa quebra, né? Tira o chão, simplesmente tira o chão. Talvez agora, nesse momento, você vê muitos pequenos negócios aí, né, tendo que fechar as portas, sem saber como é que vai ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses. E para mim, no final das contas, acabou sendo uma bênção, porque fui procurar terapia e eu me encantei com essa história de me conhecer, né? Eu lembro que depois de um tempo já fazendo terapia, eu me perguntava como é que eu não sabia essas coisas, né? Essas coisas são tão óbvias, né? Esse mecanismo interno que te sabota, que te faz tomar decisões erradas, ele é tão óbvio, né? Esse tipo de pensamento que eu tenho, ele não é meu, isso veio lá de trás e eu não sabia disso. Como é que eu não sabia disso? E me veio uma vontade enorme de partilhar com outras pessoas, né, essa descoberta de que dentro de nós, dentro dessa maravilhosa máquina que nos sacaneia tanto, que é a mente, né? Ela é maravilhosa, a mente, mas se a mente fosse confiável, ela não se chamava mente, né? Sim. Se a mente fosse algo muito confiável, ela não se chamava mente. A mente é mente, mas ela mente para a gente, né? E conforme o input, né, que a gente recebeu na infância, nos nossos processos de educação, ela vai produzindo um determinado produto final, né, que é sempre o mesmo e repetitivo. Então, começar a descobrir isso me trouxe um vislumbre, né, que me levou a escolher ser terapeuta num dado momento. E aí eu troquei uma paixão por uma maior, né? E é isso. Eu te cortei, mas eu acho importante nesse momento em que a gente vive tantas dificuldades, né?
Eu acho que, na Desculpa. verdade, existe todo um script aqui, né? Mas ele vai tomando a forma que precisa, né? A gente tem É. que aprender a confiar. E aí, E aí, não, já que você falou disso, né? E essa acho que é uma grande lição das crises, né? Essa é uma grande lição, é que os scripts eles são bons, planejamento. Eu tenho formação em planejamento estratégico. Essa foi a minha especialização. uhum, Hoje acho que não mais, mas eu fui um profissional muito bom de planejamento estratégico, né? E toda essa questão da pandemia, ela está trazendo, ela está realçando apenas algo que que é da própria vida, que é a imprevisibilidade da vida, né? A vida, ela é imprevisível. A gente que acredita que pode domar a vida, mas a vida é indomável. E a gente precisa estar pronto para abraçar o presente da forma como ele vem para nós. Desculpa, eu te cortei. Nina, Agora, e é exatamente isso, né, que nós estamos vivendo, que é são todas essas experiências que você trouxe aqui para nós, de um negócio que, né, pode não estar indo bem, de uma transição de carreira, de um momento sim, onde eu olho para a minha carreira, onde eu olho para a minha profissão e falo, eu não me vejo mais nisso, mas eu não sei fazer outra coisa, então eu fico aqui, né? Então, esse contexto que nós estamos vivendo da pandemia, ele está trazendo assim inúmeras possibilidades também, porque a gente fica às vezes olhando somente aquilo que traz de ruim, e no entanto existem vários desafios que nos trazem, se a gente tiver um coração florescido, um olhar para ver, a gente vai conseguir perceber inúmeras oportunidades. E e aí eu queria trazer aqui para o contexto, Tadeu, estava num outro momento, mas para a gente falar um pouquinho, então, desse processo de transição, desse processo desafiador que você viveu, já que você iniciou esse assunto, em 89 foi o grande marco da sua sim. vida, né? Foi um grande divisor de águas da sua vida, onde você viveu uma confusão gigante interna, financeira, familiar, em todos os sentidos, né? E que aí isso trouxe um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, no qual te levou para o caminho que você está hoje e que você está muito bem e feliz. Como é isso? A gente precisa cada vez mais se conhecer, né? Porque o não conhecimento ele custa dinheiro para a gente, né? Ele custa não alcançar o que você está pronto para alcançar e às vezes ele faz você perder o que você tem, né? Já que eu estou nostálgico hoje, falando dos acontecimentos lá de trás, quando aconteceu toda aquela questão do... Eu vou contar essa historinha porque acho que hoje eu estou contador de história, então algo interessante. Nós tínhamos prontas, eu tinha um sócio, nós tínhamos prontas duas casas, prontinhas para vender, né? E tínhamos dois terrenos comprados, tínhamos mais duas casas em material comprada no depósito, enfim, era uma operação completa. Mas essas duas casas, a gente precisava vender e fazer dinheiro, porque ninguém tinha dinheiro no plano Collor. E, obviamente, a gente estava muito agitado, a gente estava nesse estado emocional altíssimo, né? Resumindo a história, e a gente fez de tudo para vender essa casa, mas num estado emocional não muito adequado, que era o estado do medo. Sim. Quando você tem que reagir pelo medo de não dar conta, de que amanhã vai faltar o dinheiro. Mas, resumindo a história, não vou contar, depois de 4 anos sem vender as casas, e depois de muito trabalho interno, né, em terapia, eu acabei, em uma semana, vendendo as duas casas para pessoas. Uma eu vendi para parentes
que eu podia ter oferecido 4 anos atrás, mas que eu não me lembrei lá, durante 4 anos, que eles poderiam, achava que eles não iam comprar. E a outra por um amigo que eu dividia o escritório com ele, era um colega de sala, né? Ele alugava uma sala. Falava com ele todo dia, mas também era uma pessoa que, durante esse tempo todo, eu não havia falado que eu estava querendo vender a casa. O dia que eu falei, estou vendendo uma casa em Ubatuba. E ele falou assim, nossa, a gente está comprando uma casa no litoral. Olha. Então, esses estados emocionais que a gente entra, de muita agitação ou de muita depressão, de pessimismo exacerbado, desse olhar negativo pela vida, eles não contribuem, né, para você avançar. Não. Então, é preciso ter essa observação de si mesmo, essa constatação de si mesmo. Né? Maravilha. Falei já. E aí, Tadeu, nosso tema de hoje é a força, né, oculta do sistêmico no nosso sucesso profissional. Sim. E aí, a gente contextualizando um pouquinho disso, né, antes da gente entrar propriamente dito no tema, quando primeiro a gente é um indivíduo, né? A gente é uma pessoa que vem de um sistema, né? Um sistema grandioso, que aí quando eu vinculo, aí a gente está falando da vida profissional, eu nem vou falar da familiar, né? Vou falar do profissional. Aí eu me vinculo com uma empresa ou com uma profissão, e aí vão gerando novos sistemas, e aí a gente vai se conectando com outros sistemas. Então, eu começo a trabalhar numa empresa grande, essa empresa é um sistema grande, e aí eu, de repente, tenho lá equipe, que também é outro sistema. Então, nós somos um sistema grande e dentro desse sistema, vários subsistemas. E todos nós temos as nossas dores, né? Todos nós temos as nossas histórias. E elas vão se conectando e se cruzando a cada novo sistema. E aí, olhando para tudo isso, o que significa essa força do sistêmico? Essa força oculta do sistêmico no nosso sucesso? Né? O que o pai, a mãe, a ancestralidade, os outros sistemas, Os irmãos. os irmãos, né? O que eles têm a ver com esse processo? Geralmente eu me conecto com aquilo que eu tenho uma ressonância. Procede? Então, se eu vou para uma empresa, eu trabalhei muito tempo numa empresa, há 12 anos, a última empresa que eu trabalhei na área comercial, onde, na verdade, desde sempre, agora eu estou até pensando sobre isso. Agora está me caindo uma ficha. Caindo a ficha que eu trabalho em empresas muito masculinas, né? Desde sempre, eu como mulher trabalhando em empresas muito masculinas. E neste último trabalho, eu era a única gestora mulher a nível Brasil, né? Dentro de um sistema muito masculino. E aí, quantas questões eu vivi, né? Quantos processos, quantas situações, às vezes, né? De rejeição, de falta de pertencimento. Quantos chefes eu atraí que eu achava que eram machistas, né? Que não me deixavam aparecer em algum momento. Então, existem várias dinâmicas dentro de uma empresa e a gente como empregado, e aí eu já estava num processo de gestão, caminhei, né, desde vendedor até chegar no processo de gestão, e aí as funções também são muito diferentes. Enquanto vendedora eu tinha uma função, enquanto supervisora outra função, meu gerente tinha outra função, o diretor tem outra função. E quantas vezes eu olhava para esse gerente ou para esse diretor, falava, esse cara não sabe de nada. Né? Esse cara não sabe de nada. Será que ele não entende que é só fazer isso, né?
E aí essa falta de ordem, essa falta de lugar, o que que isso tem a ver com o meu sistêmico? O que que essa falta de reconhecimento que eu senti por tantas vezes dentro Uhum. desse lugar que eu escolhi estar, Uhum. o que que tem a ver com o meu sistema? O que que... E também, assim, o que que eu fiz com esse não reconhecimento? Por que que eu respondo de uma determinada maneira a esse não reconhecimento? Porque duas pessoas que não têm reconhecimento profissional, nesse momento, algumas pessoas que nos escutam, nos assistem, sentem-se assim, eu não sou reconhecida profissionalmente. Uhum, Mas o fenômeno aparentemente é o mesmo, mas o que eu faço quando eu não sou reconhecido? Esse olhar, é preciso ter esse olhar, porque sim. é essa reação que eu trago na minha vida profissional, ela não é nova. A percepção de que eu não sou reconhecido. E o que eu faço quando eu me percebo não reconhecido, veja, nem estou entrando em questão se há ou não o não reconhecimento, Sim. porque isso, na verdade, não importa. Quem não se sente reconhecido é a nossa criança interior. Uhum. E quando a gente fala de criança, a criança é criança mesmo. Você tem a Liz, né? A Liz é linda, gente. Se vocês não conhecem a filha da Cláudia, precisam conhecer a menina, precisa fazer comercial. E ela é muito articulada também, né? Ela é articulada, inteligente. A criança, ela é sensorial, ela não é lógica. Ela cria um pensamento lógico a partir de bases sensoriais que não são verdadeiras, podem não ser verdadeiras, né? Então, e é com essa criança que a gente vai para a vida adulta, na nossa vida profissional, de repente com esse mecanismo já instalado de, primeiro, sentir-se rejeitado e, segundo, reagir de uma determinada maneira quando se sente rejeitado. Porque, por exemplo, algumas pessoas, ao se sentirem rejeitadas, elas escalam na sua superadaptabilidade, né? Uhum. Elas que já são são pessoas adaptadas, né? Elas se adaptam mais ainda. Aquilo que a gente costuma chamar de vaquinha de presépio, né? Que tem aquele perfil serviçal, né? E essas pessoas acabam, por exemplo, em reação a se sentir rejeitadas, acabam cada vez mais pegando uma carga maior do que elas, inclusive, podem e devem pegar. Então, E aí aí você gera tem o outra quê? dinâmica, né? Aí você cria uma dinâmica, né, que em constelação organizacional é bem comum, e constelação sistêmica, que é o desequilíbrio entre o que eu dou e o que eu recebo. É. Aliás, essa expressão, o Hellinger corrigiu ela, né? É o que eu Nós tomo. falamos aquilo que eu tomo para aquilo que eu entrego para o mundo. Porque no seio materno, né, a criança ela toma, né, da mãe o Sim. leite, né, e entrega para ela de repente um sorriso, aquele jeitinho tão fofinho que os nenês têm depois que mamam, né? E eu posso reagir a essa percepção de que eu estou sendo preterido, rejeitado, e que pode ser verdade ou não, e muitas vezes é verdade porque o teu gerente, o teu diretor, também ele vive as próprias dinâmicas, né? Uhum. E talvez uma das dinâmicas que ele tenha é de ter um foco não nas pessoas, ter um foco apenas em objetivos, né? Sim. Em resultados, em números. Mas isso também para você não importa, né? O que importa é que o que você faz com esse sentimento de rejeição. Talvez você reaja na reatividade, né? E então você tem pessoas que estão sempre manifestando, né, a sua indignação, o seu descontentamento, e Uhum. acaba criando, por exemplo, problemas de relacionamento, às vezes em situações que não fazem o menor sentido, porque também às vezes você vai conversar com aquele gestor,
Ele vai falar, não, imagina, eu estou sempre dando oportunidade para essa pessoa. Hum, Ela que se sente assim, sim. como diria a minha mãe, a dona Estela, que é provável que não esteja nos assistindo, mas ela diria assim, é um saco sem fundo, né? Uhum. Aquelas pessoas que sempre querem mais, mais, mais e nunca é suficiente. Então, essa é uma dinâmica interna da pessoa. A pessoa precisa conhecer-se, né? Preciso perceber que isso se repete tanto, 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 que, pera lá, será que é tanto azar assim o meu pegar chefes que me rejeitam, ou será que é um mecanismo meu que transforma qualquer chefe em um diretor, um gestor que me rejeita, né? Quando a gente fala sistêmico, a gente está falando nesse sentido. Eu vou ser um pouquinho didático, acho que talvez repetitivo de outras lives, mas quando nós nascemos dentro de um sistema familiar, Sim. né? E esse sistema é que nos molda. Somos moldados por esse sistema e no sentido de que temos que atuar nesse sistema. Nós temos que, não queria usar a palavra funcionar porque não é adequada, mas atuar nesse sistema de forma a sermos reconhecidos em nosso lugar, né? Nesse sistema. E a gente acaba, depois na vida adulta, eu aprendo um determinado papel, eu sou formado em análise transacional, que é uma linha da psicologia fantástica, e o Hellinger era uma das formações que o Hellinger teve. O Hellinger foi um terapeuta fantástico e muito bem formado, né? Uma pessoa muito bem formada. Uma das formações que ele teve foi Aham. análise transacional lá nos Estados Unidos. E dentro da análise transacional, vale a pena ler o livro do Claude Steiner, que foi um discípulo do Eric Berne, né? Um discípulo bem próximo do Eric Berne, é o criador da análise transacional. E o livro que eu me refiro é Os Papéis que Vivemos na Vida. O Hellinger ele pega toda essa ideia de papéis, né, da análise transacional e, evidentemente, que dá um passo além. Uhum. Então, esse papel que eu pego na minha infância, né, eu sou moldado a cumprir esse papel, eu vou para a vida adulta procurando executar o papel que eu sou confortável, mesmo que seja um papel desconfortável. Não Sim. fui claro? Não sei se fui Não, claro, mas claro que foi. Na verdade, a gente acostuma com tudo, né, Tadeu? E a gente acha que aquele papel, por mais desconfortável que ele seja, é o que eu, é o que eu sei, é o que eu sei da sim, vida, é o que eu, sim, né? É o que é sim. conhecido para mim, é a minha zona de conforto. E Você acompanha vários executivos em coaching. Você faz um trabalho bonito com executivos, Cláudia. E é muito comum a gente, quando eles vêm até nós, ou em terapia, em trabalho terapêutico, e você vê a pessoa em frangalhos, né? Você vê um executivo em frangalhos. Você deve, na sua equipe, você teve gente assim. E aí ele começa a falar e você fala, não sei como é que esse cara aguenta, né? Tem uma carga muito grande em cima dessa pessoa, acima do que deveria. E depois você vai nas sessões, nos encontros, você vai vendo que ele tem uma dinâmica em que ele atrai para si as cargas, né? Então ele não delega, ele não consegue partilhar com colegas, ele não partilha com o chefe, ele não diz para o seu diretor que é demais, que ele não consegue tocar 3 projetos ao mesmo tempo. sim, Então, é uma dinâmica dele. Aí, quando você conversa com ele, você pergunta... Hoje em dia, nem pergunto mais, eu afirmo, né? Falo, você é filho mais velho, né? Filho mais velho, né? sim. Acostumado a ir na frente dos irmãos, né? A fazer... Mulheres, filhas mais velhas. Mulheres, filhas mais velhas, né? Acostumadas a fazerem aquilo que a mãe já que foi tendo os outros filhos, né? Não Uhum. consegue, vai delegando para a filha.
Então, essa dinâmica da nossa família é preciso conhecer, cada um conhecer a sua dinâmica da sua família e o papel que você tinha nessa dinâmica. Sim. E compreender que pode ser diferente, né, Tadeu? E compreender que eu posso fazer diferente, exatamente. Isso. Eu costumo falar o seguinte, que as situações desconfortáveis da nossa vida, desconfortável é uma palavra educada, né? Porque tem situações muito ruins na nossa vida, né? Principalmente situações que se repetem, né? Quando eu perceber uma situação que se repete, sabe? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei agora, a pessoa vem sempre a carga em cima de mim e eu não consigo dizer não. Eu não ter gratidão das outras pessoas, reconhecimento. Né? Situações assim, é hora de você parar e falar, isso não é coincidência que está se repetindo. Né? Isso é um padrão meu, esse padrão é meu, não é o mundo que tem esse padrão, sou eu que tenho esse padrão. E é possível fazer algo. É possível. Aí a gente pode até dizer, né? Antes que você adoeça, faça algo. Sim. E aí é nesse caminho que a gente consegue desenvolver um outro padrão de comportamento, né, Tadeu? Sim. Você falou da análise transacional, tem lá a triangulação dramática, né? Sim, Então, o triângulo dramático de Karpman. a gente vive muito nessa triangulação, né? Então, Uhum. e é muito nociva, ela não é construtiva. A gente fica com foco no problema, então, ora a gente é vítima, ora a gente persegue, ora a gente salva, e a gente fica nessa dinâmica entendendo que essa é uma dinâmica natural da vida e sofrendo e não consegue enxergar outras possibilidades, como o triângulo da criatividade, né? O triângulo que nos faz olhar para a solução e não para o problema, né? Uhum. E aí, a hora que eu começo a me conhecer e a entender as dinâmicas de como eu funciono, aí eu começo a tomar responsabilidade e parar de colocar a responsabilidade em cima do outro. Porque a grande maioria, né, de nós temos um movimento muito natural na vida de falar que a culpa é do outro, a culpa não é minha. Se eu tenho muito Sim. trabalho, é porque o meu chefe me dá muito trabalho, mas não é porque eu pego todas as Sim. demandas que são. E eu entrego, né? Detalhe, eu pego e entrego. Só que a custa de quê? A custa de noites mal dormidas, a custa de não ter família, a custa de um monte de coisas que lá na frente vão desembocar em problemas, né? Muito provavelmente físicos, Uhum. e que as pessoas vão começar a olhar e falar, poxa, isso aqui quer dizer alguma coisa, né? Uhum. Ah, nós temos basicamente 5 dinâmicas neuróticas que foram adotadas por nós lá na infância e que trazem um impacto direto na nossa vida profissional. Sim. Vou falar resumidamente, mas quem estiver nos assistindo talvez possa anotar, né? A primeira é essa que foi falada por nós, por você reforçou agora, que é o seja forte, né? Aquela pessoa que cria toda uma dinâmica de sua vida profissional para aguentar a sua carga que deve e a dos outros que não deveria levar, né? Uhum. Quando ele é líder, e essa pessoa muitas vezes ela demora para ascender na hierarquia, para receber uma promoção, porque é uma pessoa que no operacional ela funciona muito, ela entrega muito o operacional, ela funciona por 2 ou 3. Uhum. Então, quando estão pensando em promover essa pessoa, eu vou falar, mas quem vai fazer o que ele faz? Precisa de 3 pessoas. Então, às vezes, são pessoas que muitas vezes sofrem injustiças porque elas têm dentro de si um mecanismo interno, um sistema de crenças que diz que ela aguenta firme, que ela é forte. Uhum. Né? É muito provável que essa criança, esse profissional na sua infância
foi colocado para eles, para ela, sempre uma carga emocional uma carga de execução, né, de tarefas da casa, de tarefas da família, Uhum. muito forte, né? E ele deu conta. Uhum. Ele deu conta. Tô me lembrando aqui do filho de uma senhora que era faxineira, e ela falava com todo orgulho, né? Ah, o meu filho, ele faz bico, né? E engraxa sapato, alguma atividade dessa natureza, né? E todo dia ele traz um dinheiro em casa que é muito importante. Ah, é? E o menino tinha 9 anos de idade. Então, com 9 anos, tendo uma responsabilidade muito grande de prover a casa com algum dinheiro, né? Você tem uma outra dinâmica muito comum nos dias de hoje, né? Que é aquela ordem interna de ser apressado, né? Eu tenho que fazer tudo agora, tudo agora, né? Uma, a gente tem recebido muitas pessoas com burnout, né? Pessoas que até uma semana atrás, até alguns dias atrás, elas entram numa hiperagitação, né? Elas fazem um monte de coisa, mas na hiperagitação, né? A síndrome de atenção, o déficit de atenção, né? Que fica agitação, ela é diferente de ação produtiva. Você fazer um monte de coisas que no nosso mundo hoje, às vezes, até é bem-vindo, né? Ah, estou falando com 5 pessoas ao mesmo tempo. Não, você não está falando com nenhuma. Uhum. Você tem a abinha do computador, está com 5 pessoas, mas você não está falando com nenhuma, você não está inteiro com nenhuma. Uhum. Você está, além do que, você está na ilusão de que você está muito produtivo, né? Esse é um tema bom, daria para fazer uma live só falando nisso, porque nas empresas você encontra muito esse pique, né? Esse pique da fazeção. Está todo mundo muito agitado, estou tocando 5 projetos ao mesmo tempo. Não, você não está tocando 5 projetos ao mesmo tempo com competência. Uhum. Uma outra dinâmica também que a gente... E da onde vem essa dinâmica da agitação, do seja apressado, né? Crianças que foram super, hiper estimuladas na infância. A geração da Liz, né, que nasceu já com o celular, é preciso que os pais ofereçam outras opções para as crianças, além da diversão pela internet, pelo Uhum. videogame, né? Porque a estimulação de todos esses dispositivos muda muito rápido, né? Muda muito rápido. Então, a pessoa cresce com a necessidade de ter mudança de estímulos muito rápidas. Não consegue ficar focada 10 minutos na leitura de um texto. Uhum. O outro seria um mecanismo do seja esforçado, né? O que é o seja esforçado? Ele é o mito do Sísifo. Depois vale a pena depois ler a historinha do Sísifo, né? Ele recebeu um castigo dos Zeus, né? Ele cometeu um ato errado e Zeus deu castigo para ele. Você vai ter que levar uma pedra montanha acima. E quando a pedra chegava lá em cima, ela rolava para baixo e ele começava tudo de novo, né? O seja esforçado é aquelas pessoas sempre muito bem intencionadas. São muito bem intencionadas. É o conhecido por chá comigo. Chá comigo que eu faço. Chá comigo que eu faço. Não sabem dizer não, né? Mas não tem força para seguir adiante, né? Falei de 3, seja forte, seja apressado, seja esforçado. Agrade a todos, né? Essa mensagem do agrade a todos, ela é terrível também nas empresas, porque são aquelas pessoas que ela sempre concorda com você. Então você tem um colaborador, você pede a opinião dele, você quer um contraponto, né? Mas ele não tem dentro dele disponível a capacidade de confrontar.
de dar uma opinião diferente, de criar uma nova ideia, né? E, e isso não agrega muito, não faz você... o agrade a todos é aquela pessoa que é sempre convidada para tomar o happy hour, Uhum. mas na hora de um projeto sério ele é deixado de lado, ele não passa confiança, né? Não passa força, não tem força para tocar esse projeto. É isso, são 4, né? E é Tem possível uma... mudar isso, Tadeu? Quando eu descubro qual é o meu perfil? Quando você percebe um mecanismo dessa natureza em você, Uhum. você já deu um grandíssimo passo. Uhum. Acredite se quiser, né? Não sei quantas pessoas tem agora na nossa live, mas com certeza, se você está assistindo essa live, quem está assistindo é porque tem interesse em, em si mesmo, né? Eu sei que tem muitos amigos nos assistindo, mas Mas também até, esses amigos nos... Como? mas até os amigos também estão assistindo Sim, porque sim, compreendem que é um porque... importante, né? Exato. Então, tomar consciência desses mecanismos internos seus, você já está dando um grande passo, né? Uhum. O segundo passo seria tentar, através de uma reflexão, através de uma lembrança ou através de algumas técnicas, né? E tem várias, você apresentou várias técnicas terapêuticas, né? Nesses últimos dias. Aonde começou isso, né? Aonde que eu fui pegar essa necessidade de ser sempre apressado, ou de agradar todo mundo, ou de ser forte? Por quê? Que lugar eu ocupava na minha família, no meu sistema familiar, né? Que eu tenho hoje, eu me coloco hoje na obrigação de agradar todo mundo sempre, de não dizer não, porque é feio. O que acontecia na minha infância quando eu dizia não, quando eu me colocava, né? Além desse. Posso falar? Sim, sim, claro, desculpa. Além desse. O que eu conheço, né? Como verdade dentro da minha história familiar, Uhum, especialmente de base, né? Então, como era o relacionamento dos meus pais, como era o meu relacionamento com os meus pais, como era o relacionamento dos meus pais com o trabalho, com a profissão, né? Além de todo esse contexto de informação de ambiente mesmo, né? Dentro dos uhum, níveis neurológicos que vai construindo o indivíduo, a gente tem ainda a fidelidade, né? A gente ainda tem a fidelidade sistêmica, muitas uhum. vezes, que por desejo de pertencer, a gente vai repetindo sem ao menos saber. É, Muitas vezes de forma oculta aos nossos olhos, a gente até fala, né? Fala jamais. Não, não faço é. igual papai, não faço igual Vê- mãe. Uhum, E de repente, uhum, quando você começa nesse movimento de autodesenvolvimento, você olha e fala, putz, não é possível. uhum. Então, estão dizendo aqui, ó, fomos ensinados a ser o menino ou a menina boazinha, certinha, que não era e quer agradar os pais. Sim. Ah, o Tony entrou. Gente, Antônio Paulista é um dos maiores contadores aqui de São Paulo. Contador, tem uma empresa de contabilidade incrível. Um abraço, Antônio. Faltou falar da última. Eu consigo ver quem passou? Não passou já. Quem fez aquele comentário? Eu não peguei a pessoa. Uau. Fez o comentário do menino e da menina. Doutor, Então, Doutor Fernando. doutor Fernando, Isso. veja, faltou falar do o quinto o impulsor, né? Que é o seja perfeito, né? A pessoa ela cresce, ela é imbuída desde pequena, inculcada nela a obrigação de fazer tudo sempre muito certo, de fazer tudo muito perfeito. Sim. Uma pessoa cresce sem poder errar, né? E depois e obviamente que ninguém nasce, nenhum bebezinho nasce já com essa coisa marcada dentro de si de que ela não pode errar. Uhum.
Não, isso é absolutamente algo que o sistema educacional colocou, foi o lugar que deram para ela, mas é adquirido. E depois de adquirido, você sai para a vida adulta não precisando mais do pai, da mãe, né, para falar que você tem que ser perfeito ou perfeita. Não, você mesma se Uhum. cobra, perdão. Você cobra a perfeição, né? Eu brinco quando eu tenho clientes assim, com essa dinâmica interna, eu falo assim, puxa vida, a gente pode ser muito perfeito. Até muito perfeito a gente dá para viver bem. Ou a gente pode ser perfeitíssimo. Dá para aguentar, ter a obrigação de ser perfeitíssimo em tudo. Mas a questão é que as pessoas querem ser muito perfeitíssimas. Aí não dá. Aí você. Quando a pessoa entra no grau top, né? Uhum. No Master Blaster da perfeição, ela é muito perfeitíssima. Então, a pessoa muito perfeitíssima só pode entrar em tilt. Tem uma hora que ela desconecta, tem uma hora que ela não aguenta, tem uma hora que ela cai em depressão. Por quê? Porque não é possível fazer tudo muito perfeitissimamente. Uhum. É de uma crueldade, né? E para a vida profissional, você vai com isso. É óbvio que o sistema organizacional, as empresas, pegam essas pessoas, né? E depois fala, fui usada pelo sistema, né? Mas o que você quer dos sistemas das empresas? As empresas existem para suas respectivas tarefas, produzir o equipamento, entregar um serviço, não é? Mas é você quem tem essa dinâmica e vai para contextos, para sistemas empresariais, organizacionais, que vão fazer você funcionar, continuar a funcionar da maneira que você sabe funcionar. É você quem precisa ter essa consciência e falar, chega, basta. Sim. Não é um basta para a empresa, é para a sua dinâmica, né? Exatamente, porque enquanto eu não conheço isso, né? Eu continuo vivendo as mesmas histórias até que eu dê o grito, né? De alguma Sim. forma. Tadeu, É, eu tô aqui preocupada com o horário sim. e já tá É mesmo, quase né? acabando. Só que a gente tem ainda tanto conteúdo, a gente ainda tem tanta coisa para falar aqui, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, né? Sim. Onde existem muitos autônomos aqui que estão Uhum. nos assistindo, são microempresários, né? E eu queria falar um pouco sobre isso, sobre aquela dinâmica, né, da transição, se eu é, vou mudar de função ou de trabalho, eu só posso ser aquilo, né? Porque eu posso ser um ou outro, eu não posso ser um mais outro. Mas eu proponho que a gente volte, né, gente? Vamos voltar, vamos sair rapidamente e aí a gente volta de novo para a gente não ter esse problema com o tempo, pode ser? E ainda tem a Por dinâmica, mim, né? A dinâmica que você vai nos a presentear. gente vai fazer uma dinâmica, eu queria convidar você a ficar, porque vai ter uma dinâmica que ela é simples, mas ela é muito precisa, tá bom? Pode fazer a diferença para você. Então vamos lá, gente, vamos voltar Saímos todo mundo? rapidão. Ok.